Doutor, doutora, amigos aí do Legale, aqui é o professor Custódio Nogueira, desenvolvendo mais um encontro na execução, mais um curso na execução, bem pontual, contextualizando com vários institutos, sempre saindo, né? Não ficando só no tema do encontro. Hoje a gente está aqui para bater um papo de grupo econômico de fato, né? Para entender o que é o grupo econômico de direito, o que é o grupo econômico de fato, como é que funciona isso, como que o advogado, desde a petição inicial, deve interpretar e enxergar essa coisa de grupo econômico, ou mesmo lá na execução, como que o advogado tem que, do exequente, do executado, tem que se manifestar no processo. Pois bem, o grupo econômico, ele tem duas possibilidades, não é, duas hipóteses aí de grupo econômico bastante tranquilo, na Justiça do Trabalho, que é o grupo econômico de direito e o grupo econômico de fato. O que é o grupo econômico de direito? É aquele grupo econômico que é reconhecido como grupo econômico. Aonde? Na junta comercial. Então já tem lá uma averbação reconhecendo, por exemplo, um grupo de hospitais compondo um grupo maior que é direcionado por uma holding. E aí tem os demais hospitais que compõem aquele grupo econômico. Assim é com todos os segmentos. Supermercado, o que você quiser, tem lá um grupo formando um grupo econômico. Se na junta comercial eles já são reconhecidos como grupo econômico, então esse grupo econômico é de direito. Ah, legal. E o outro grupo econômico é o de fato. O que é grupo econômico de fato? Grupo econômico de fato é aquele que no mundo dos fatos, no dia a dia, na vida como ela é, a estruturação das empresas configuram um grupo econômico. Mas na junta comercial elas não se reconhecem como grupo econômico. São grupo econômico sim, formam um grupo econômico sim, no mundo dos fatos, que é uma empresa cooperando com a outra e atuando em conjunto para alcançar melhores resultados no mercado em que atuam. Então, são uniões, as empresas se unem para alcançar mais espaço no mercado, seja qual for o tipo, ou porque se valem de um mesmo espaço físico, ou porque elas atuam em conjunto para se valer da mesma administração e tecnologias de mídia, enfim, pouco importa a união. É claro que importa para fins de demonstração no processo. Eu digo que pouco importa a natureza dessa união. O importante é demonstrar, comprovar essa união, porque o grupo econômico é de fato. Então, por exemplo, temos lá 3 empresas, estamos entendendo que tem 3 empresas que o colega percebe isso na entrevista, se fizer uma entrevista bem feita. E também estudar outros processos trabalhistas e estudar um pouco do tema. E aí o colega percebe que ali formou um grupo econômico, com 3 empresas, mas o reclamante, seu cliente, trabalhou para uma empresa só. Está valendo o grupo econômico? Lógico, o empregado não precisa trabalhar para as 3 empresas para ser grupo econômico, não faz sentido. A busca do grupo econômico, de fato, sobretudo, para demonstrar em juízo, é para ter mais empregadores para poder suportar a execução. Esse que é o objetivo do grupo econômico de fato. E para isso você tem que chamar lá na petição inicial, na fase do conhecimento, as 2 ou 3 ou 4 empresas que você acha que forma grupo. E aí, grupo econômico, e ele é de fato. E por que tem que chamar todo mundo? Para dar oportunidade para essas empresas se defenderem no processo. Porque, do contrário, você vai chamar só lá na execução. Dá para comprovar também na execução? Dá. Não é? Também dá. Mas o ideal já é formar esse grupo econômico logo na fase do conhecimento. Porque tem juízos aí de vara do trabalho que não admitem, não que não admitem o reconhecimento do grupo, mas ele não é uma coisa desde logo, aí vai ter uma dilação probatória lá na execução. Eu, se enxergar esse grupo econômico logo na distribuição, eu já chamo todo mundo. Grupo econômico de fato. Se passar batido, aí eu vou ter o incidente na execução para discutir o grupo econômico de fato, com certeza. Enfim, está explicadinho aí o grupo econômico de fato. Por outro lado, se o grupo econômico é de direito,
e tem lá 2, 3, 4 empresas que formam aquele grupo econômico de direito e você tem uma certidão da junta comercial as reconhecendo como um grupo econômico, como integrantes de um grupo econômico, aí você não precisa chamar todo mundo na petição inicial, lá na fase do conhecimento. Por quê? Porque aquela empresa, ela compõe um grupo econômico. Quando chegar na execução, se ela não pagar, direciona a execução para o grupo econômico. Pronto, acabou, está resolvido. Então, o grupo econômico de direito é bem diferente do grupo econômico de fato. Espero que tenha ficado claro, né? O abismo que separa um grupo econômico do outro. Muito bem. Vou te apresentar agora, depois desta preliminar, o meu material. E aí eu gosto de, na primeira parte do material, sempre apresentar os meus contatos, né? E atualizado ali, inclusive, o mini currículo, né? Que eu venho prestando consultoria para os advogados aí. Então, a doutora estiver meio inseguro, fica aí os contatos para me chamar. Aí tem e-mail, canal de Telegram, Instagram, fica à vontade aí para a gente manter contato. Então está aí o grupo econômico, né? Onde está o grupo econômico na CLT? No artigo 2º. Eu trouxe a redação anterior, essa que está riscada, e a alteração que está valendo agora pela reforma trabalhista já, né? Para você ter um material bem organizado. Mas a questão toda que envolve o grupo econômico é essa expressão em negrito aí, ó. Quando estiverem as empresas que compõem o grupo econômico sob a direção, controle ou administração de outra, que em regra é a holding, né, que controla as demais empresas do grupo. Muito bem. Grupo econômico, de fato, por tudo que eu já expliquei, tem que ser provado. E vamos estudar essa jurisprudência aqui. Olha só que interessante. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. Para a configuração do grupo econômico, não é necessário o controle de uma empresa por outra de forma direta ou direta e hierárquica, né? Havendo a possibilidade de comprovação do grupo econômico por coordenação ou rede. O que é isso? Onde não se verifica o controle, mas sim uma ligação entre as empresas, por vezes por sócios comuns e afinidade de objetivos. É a ligação de empresas, como eu vim explicando, para mais forte atuar no mercado, obtendo lucro, sem uma comandar a outra, entre aspas, sem uma administrar a outra. Isso já é grupo econômico. E como é que prova? Está lá, ó. Os documentos colacionados aos autos comprovam a comunhão de interesses e a administração conjunta das duas reclamadas, ainda que mediante relações de coordenação entre as empresas, não de subordinação, especialmente considerando que a gestão de atividades empresariais era realizada através da instauração de um comitê, denotando a existência do grupo econômico, ainda que estabelecido de fato, que é aquele que tem que ser demonstrado. E aí vem lá, né, trazendo todo o entrelaçamento da primeira e da segunda reclamada por meio desse comitê, demonstrando aí a formação do grupo econômico. Então, muito bem, né, veja que interessante, nesse exemplo de jurisprudência que nós estudamos, as atividades das empresas eram distintas, mas elas se uniam, compondo efetivamente, no mundo dos fatos, uma empresa só, com mais força para atuar no mercado. Agora nós vamos ver um outro exemplo de grupo econômico, de fato também, que tem que ser provado. Por conta do que agora? Identidade de atividades. Jurisprudência. Vamos lá. Grupo econômico, responsabilidade, solidariedade. A exploração da atividade comum de transporte coletivo de passageiros e a identidade societária afigura-se suficiente para a caracterização do grupo econômico, para fins trabalhistas. Aqui na parte em negrito, a doutrina tem evoluído no sentido de considerar também a possibilidade de reconhecimento do mencionado grupo no plano horizontal, que é a identidade de atividade do empregador, quando demonstrada uma relação de coordenação entre as sociedades empresárias, sendo elas solidariamente responsáveis, grupo econômico, a responsabilidade é solidária, para os efeitos da relação de emprego, portanto, sem haver necessariamente sujeição de uma empresa a outra, que seria o grupo econômico vertical, quando uma empresa se subordina a outra, não é? É direcionada, é dirigida pela outra. E o grupo econômico horizontal no mesmo plano é quando elas têm a mesma atividade. Olha aí que coisa bastante interessante também, não é? E aí ficou configurado o grupo econômico. Olha só, no caso sob análise, não restou evidenciada a configuração do grupo do empregador único por subordinação, mas o fato de existirem acionistas e sócios em comum
como confessado pelos réus em sua contestação, olha só a importância da contestação, bem como identidade de objeto social, basta baixar o cartão CNPJ para ver as atividades da primeira, as atividades da segunda, se der identidade de atividades ali, são elementos convincentes para a caracterização de um grupo econômico. Pois bem, restou configurado. E viu só, então, que coisa interessante, como que é essa configuração do grupo econômico? Né? E veja, aqui é um estudo com uma certa profundidade no tema, naturalmente, mas que não tem a pretensão de exaurir. Seria até muita pretensão da minha parte. Então, o que precisa? Pesquisa jurisprudencial. Você vai vendo lá a pesquisa jurisprudencial. Você fez uma entrevista, está entendendo ali que o empregado trabalhou para uma empresa e essa empresa tinha ligação com uma outra, com uma outra, com uma outra. Às vezes, o empregado ele não é tão desconectado do que acontece na empresa. E ele tem ideia. Às vezes, é um empregado aí que tem um cargo, mas ocupa uma função mais interessante, ou trabalha na administração, né? Trabalha ali numa distribuição, ele entende, ele está vendo o que está acontecendo. Tem um grupo econômico por trás aí, então tem que saber levantar isso. Até porque, eventualmente, a empresa que anotou o contrato de trabalho dele, que naturalmente é a primeira reclamada, ela pode não ter condições de pagar o valor da execução. E se o colega já defende um grupo econômico, olha que bacana, você pode levar isso à frente aí, ó, e aí ter tranquilidade quando chegar na execução, porque você vai ter um grupo econômico para executar, é diferente, sobretudo quando você estiver envolvido em casos de acidente de trabalho, onde os valores indenizatórios são significativos, e de repente você fica com uma empresa aí que não tem, né, como saldar. Mas lembra, e você pode discutir o grupo econômico de fato lá na execução, dá um incidente lá na execução e vamos discutir a responsabilidade do grupo econômico de fato. Se for de direito o grupo econômico, aí, meu amigo, é só entrar executando e já era, né? Então, o grupo econômico de fato ele é muito diferente do grupo econômico de direito. Vou te apresentar a súmula 205 e já explicar que ela está cancelada, né? Mas por que eu vou explicar? Para a gente ter mais esse conhecimento. O que dizia a súmula 205? O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado lá na fase do conhecimento e que, portanto, não consta do título executivo judicial como devedor, que é a sentença do conhecimento, não pode ser sujeito passivo da execução. Essa súmula 205, ela fazia com que o empregado entrasse com ação contra todas as empresas de um grupo econômico, por exemplo, de direito, o que era um absurdo, por isso que foi cancelado. Então, tem que entrar com ação contra todas as empresas quando o colega estiver discutindo que grupo econômico, de fato. E quando for o grupo econômico de direito, já está provado, por conta da certidão que eu falo, que remeto à junta comercial. Então, tranquilo, por isso que a súmula 205 está cancelada. Às vezes você está estudando um julgado, pode pegar um julgado mais antigo, está lá a súmula 205 e você fica meio inseguro. Por isso que eu coloquei a súmula 205 aqui para te explicar, inclusive isso. Tem a súmula lá do TST 129 que fala a respeito do empregador único. O que é o empregador único? De novo, o grupo econômico. Então, vamos supor o empregado dentro de uma mesma jornada de trabalho, 8 diárias e 44 semanais. Aí ele trabalha em 2 hospitais. E os 2 hospitais compõem o mesmo grupo econômico. Aí, bacana, ele tem um contrato só de trabalho e pode trabalhar nos 2 com um contrato só de trabalho? Pode. Por quê? Porque ele, no fundo, a carteira de trabalho está anotada com o hospital A, só que ele trabalha no hospital B. E os 2, hospital A e B, compõem um grupo econômico. No fundo, ele é empregado do grupo econômico. Na carteira não vai estar anotado o grupo econômico, mas ele é empregado do grupo. E aí ele pode trabalhar em todas as empresas do grupo, desde que, lógico, dentro de uma jornada de 8 diárias e 44 semanais. E, lógico, também dentro da mesma função, que aí ele vai receber o mesmo salário como se estivesse trabalhando dentro de uma empresa só do grupo. Ok? Então, nada impede dele trabalhar segunda-feira na empresa A, terça na empresa B, desde que durante a semana ele faça sempre a mesma função e receba o salário dele corretamente e não extrapole a 8ª diária e a 44 semanal. Pronto. Se extrapolar e pagar hora extra, também está tudo certo, né? Então, esse é o contexto da coisa toda.
Muito bem, então fica aí o contexto ó, do empregador único da súmula 129. Olha só, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato, né? Salvo ajuste em contrário, tudo bem. Mas por que não configura mais de um contrato? Porque é empregador único. Agora, se isso acontece, né, enxergando isso dentro do contexto do grupo econômico de direito. Por outro lado, o colega deve estar atento, por quê? Porque eventualmente esse empregado pode trabalhar dentro desse contexto para mais de um empregador, mantendo 8 diárias, 44 semanais, só que não forma grupo econômico de direito, e sim de fato. Se na questão fática tiver presente isso mesmo numa entrevista e você percebe que esse empregado trabalha em 2 empresas e ele tem o registro de uma só na carteira, então o colega tem um grupo econômico na mão. De fato, mas bem provado já, porque você vai conseguir demonstrar que em dias alternados ele trabalha para outro empregador também. E aí está formando o grupo econômico com esses 2 empregadores. Que grupo econômico é esse? Esse é de fato. Por quê? Porque não está reconhecido aí na junta, né? Comercial. Olha que bacana, né? Então dá para a gente enxergar a questão do empregador único no grupo econômico de fato, que é esse que eu comentei, e o anterior, que é o grupo econômico de direito. Muito bom. Visto isso contextualizado, vamos dar uma viradinha na página do grupo econômico para estudar uma alteração que houve aí na CLT, não é? Com a inclusão do parágrafo 3º lá no artigo 2º, que fala da questão da identidade de sócios. Não é? A mera identidade de sócios, mesmo antes da reforma trabalhista, não configurava grupo econômico, né? Mas vamos ver como ficou a redação do parágrafo 3º lá do artigo 2º. Ó, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Não é porque a empresa A e a empresa B têm o mesmo quadro societário que dá grupo econômico. Não é porque, por exemplo, a farmácia e um supermercado que estão no mesmo estacionamento, por exemplo, que tem lá o mesmo quadro, não necessariamente o supermercado, mas vamos colocar lá um supermercado gigante que tem lá uma farmácia e uma loja de conveniência. Então, a farmácia e a loja de conveniência, elas têm CNPJs distintos, mas têm o mesmo grupo, mas têm o mesmo quadro societário. Ah, então já é grupo econômico entre a farmácia e a loja de conveniência. Não, precisa de ter mais elementos. E aí vem lá o parágrafo 3º, continuando dizendo assim, sendo necessários, o que é necessário para a configuração do grupo? A demonstração de interesse integrado entre essa farmácia e a loja de conveniência, a efetiva comunhão desses interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes. Ué, como que você demonstraria o grupo econômico num negócio desse aí? Na farmácia e na loja de conveniência? Tem o mesmo quadro societário? Tem. Só por isso é grupo econômico? Não, tem que demonstrar um interesse comum, interesse integrado. Como? Ué, compra na farmácia, ganha desconto na loja de conveniência. Comprou na loja de conveniência acima de X reais, ganha um bônus na farmácia. Aí já começou a ter interesse aqui, ó. Não é? E o mesmo quadro societário. E aí o empregado precisa trabalhar na farmácia e também na loja de conveniência? Não. O empregado da loja de conveniência amanhã entra com a ação e chama os 2 aí, ó. Que aí tem como penhorar amanhã, caso não pague, as contas da farmácia, as contas da loja de conveniência e vamos que vamos. Esse que é o caminho. Então o importante é o colega estar enxergando o grupo econômico aí, ok? E eu venho aqui, ó, costurando a ideia do grupo econômico desde lá da fase do conhecimento, grupo econômico aqui na execução, grupo econômico de fato, grupo econômico de direito e identidade de sócios, mera identidade de sócios não dá grupo econômico, precisa de mais elementos. Como eu consigo demonstrar esses mais elementos? Meu amigo, você fez a entrevista com o reclamante? O ato mais importante do processo é a entrevista com o reclamante. Tem muito advogado que ele pensa que ele é empresa. Ele é captador de ação. Aí ele terceiriza tudo. Ele passa a entrevista para uma pessoa fazer. Aí fez a entrevista, já passa para o outro fazer a inicial. Olha só as conversas. Aquele cara que fez a entrevista, fez ali, pegou os dados.
Agora o outro vai montar a inicial em cima com aqueles dados que foi colhido. Quer dizer, o negócio vai entortando tudo. Chega no dia da audiência, já manda um outro cara aí, um outro advogado fazer audiência. Então, é tudo com o bonde andando. E aí quer ter sucesso, quer advogar, quer dar certo na vida, quer ganhar dinheiro, quer ser um advogado técnico. Como? Não dá, né? Muito bem. Vamos ver um pouco agora de ônus da prova. Evidente que eu não tenho a menor expectativa aqui de falar de ônus da prova. Ônus da prova, eu vou criar um curso de ônus da prova aqui na Faculdade de Legale, demonstrando com vários casos como é que fica esse negócio de ônus da prova, né? O ônus da prova é o peso da prova, é uma batata quente. Ora está na mão do empregado, ora na mão do empregador. A contestação é quem determina de quem é o ônus da prova. Mas, enfim, o ponto aqui é dizer o quê? Se você está atuando pelo empregado, né, fica muito difícil para você, advogado do empregado, se desvencilhar do ônus da prova, de você provar que A e B formam mesmo o grupo econômico de fato. E aí, não só para o grupo econômico, mas qualquer outra questão que você estiver discutindo em direito, estiver discutindo em juízo aqui no direito do trabalho. Aí nós temos agora o artigo 818 da CLT atualizado pela reforma trabalhista. O que o legislador fez? Copiou o 373 do CPC e encaixou aqui no 818 da CLT, adequando inclusive a terminologia. Lá no cível 373 do CPC, está escrito lá, cabe ao autor, cabe ao réu, aqui está, ao reclamante, ao reclamado. Reclamante é réu, reclamante é autor, reclamado é o réu no processo de trabalho. Tem muita gente que acha que reclamante é sinônimo de empregado. Não é. Reclamante é sinônimo de quem reclama, de quem bate na porta da jurisdição. O reclamado, o empregador, melhor colocando, pode muitas vezes ser o seu reclamante, quando ele entra com ação de consignação em pagamento, quando ele entra com uma ação contra o empregado, não é? Por exemplo, o empregador que entra com ação de danos morais contra o empregado, porque o empregado fez publicação na mídia lá mentirosa a respeito do estabelecimento dele, causando dano moral. Ações procedentes, viu? E o reclamante se torna o empregado se torna o reclamado, não é? Aí o bambu cantando. Mas enfim, quando o ônus da prova pertencer ao empregado, ou melhor colocando, quando o ônus da prova pertencer ao reclamante, e ele não conseguir, por ser muito difícil para ele se desvencilhar desse ônus, por quê? Porque toda a documentação que pode vir a provar se forma grupo econômico ou não, está com a parte contrária, que no caso seria o reclamado, o empregador. E aí? Aí eu posso pedir a inversão do ônus da prova, para que o outro lá prove então que não forma grupo. Ué, eu posso pedir isso? Pode. Nós temos 1001 ferramentas, né? Só que poucas são conhecidas dos advogados aí. Por isso que eu sempre comento, né? Com muito respeito, naturalmente, quem pensa de outra forma. Mas o advogado, para ser bom, ele tem que ser técnico. O advogado bom, técnico, significa um advogado que domina o processo, não que conhece, que domina o processo. Esse é respeitado. E o direito material? O direito material você vai estudando, com o tempo você vai aprendendo. Agora, o direito processual, ou você conhece ou você está fora. Vai ficar levando pancada aí, muitas vezes não vai nem entender o que aconteceu, não é? Muito bom. Então vamos lá ver onde está esse negócio todo? Está aí, ó, não é? Orientação da Ana Matra e 818 aí do parágrafo 1º da CLT. A orientação da Ana Matra são os verbetes da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que nos meus cursos eu sempre gosto de trazer porque é mais uma fonte doutrinária de estudo. Não é uma súmula do TST, uma OJ, é uma orientação dessa associação aí. Então, está dizendo lá no parágrafo 1º do 818, na parte de baixo aí do material. Olha só, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, olha aí, tá vendo? Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Vamos supor, era o reclamante que tinha que provar e ele inverteu o ônus e passou para o empregador, desde que o faça por decisão fundamentada, enfim, e aí vem a coisa toda. Ou seja, é o advogado do empregado que tem que pedir na audiência a inversão aí do ônus da prova, passando justamente para o empregador. Momento que o empregador vai ter
como se manifestar para se desvencilhar desse ônus ou não. Muito bem. Para a gente ir caminhando para a conclusão desse encontro, eu trago uma jurisprudência. Assim, nós fechamos o estudo com um caso prático. Né? Sempre bacana, eu gosto de conduzir dessa forma. Trago o tema, explico, contextualizo com exemplos, mostro a lei, explico mais ainda e trago uma jurisprudência, né? Para ficar um negócio bem redondo, possibilitar o colega estudar aí. Então vamos ver essa jurisprudência aqui, ó. Grupo econômico, mera identidade de sócios, não configuração. Não configurou, não. Olha só, o agravante, que é agravo de petição, já está lá em execução, né? Ingressou com a presente ação em face da empresa X aí. Caracterizada a insolvência da executada, houve o redirecionamento da execução contra o único sócio da empresa, fulano de tal. Restaram infrutíferas tentativas de execução de bens do devedor, ou seja, nem a PJ nem a pessoa física tinha dinheiro. A decisão interlocutória pode ser passível de recurso, desde que encerre conteúdo terminativo. E aí, então, agravou e beleza. E continua lá embaixo. Por conta disso, o agravante informou que o sócio, né, é sócio também em outros empreendimentos. Quais sejam? Aí ele citou lá os empreendimentos. Muito bem. E aí veio a decisão, nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º, que a mera identidade de sócio, que é o que a gente está estudando, não configura grupo. E vai mais para baixo ali o julgado. O que se tem em verdade é uma mera identidade parcial societária, haja vista que a senhora tal não figurou como sócia da executada original. A autorização judicial para a consecução dos procedimentos executórios pretendidos no agravo, pelo menos nesse momento, representaria inegável prática de assodamento. Assodamento é um adiantamento, sem sentido, isso que é o assodamento, né? Diante da ausência de comprovação dos requisitos caracterizadores do grupo econômico. Muito bem. Mas olha só, olha o que aconteceu. Então, nós temos o seguinte sentido. Aqui se tentou, na PJ não deu, tentou no sócio não deu. O advogado do empregado verificou que esse sócio, ele é sócio também em outras empresas. Aí o advogado do empregado entrou ali na execução e pediu o quê? Olha, eu quero o reconhecimento do grupo econômico desse sócio nas outras empresas, porque ele é sócio das outras empresas. Aí o juízo da vara do trabalho não deu. Como estava em execução, decisão interlocutória, cabe sim agravo de petição. Levou de agravo de petição para o TRT. O TRT falou o quê? Olha, existe uma identidade de sócio, mas a mera identidade de sócio não dá vínculo. Ou melhor, a mera identidade de sócio não dá um vínculo societário, não dá um grupo econômico aqui não, e julga o seu agravo de petição improcedente. Muito bem, o que deveria fazer então esse advogado do empregado? Olha só, já vou te dar a dica de um curso que eu tenho aqui de execução também, bem bacana, que cuida da desconsideração da personalidade jurídica. Aí nós podemos pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Olha só, o advogado do empregado aqui não achou outras empresas em que lá figura o mesmo sócio? Ou seja, o sócio demandado aqui, ele tem outras empresas, não tem? Então, tentou o grupo econômico, o tribunal falou que não tem. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pedir lá naquelas empresas onde esse sócio que é demandado aqui figura lá como sócio, entrar naquelas empresas e pedir a desconsideração inversa da PJ, que é conseguir penhorar aquela empresa por conta da dívida dessa daqui. E aí nós conseguimos chegar no patrimônio daquela empresa, porque o sócio de lá é sócio daqui. Não dentro do grupo econômico, mas na desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu quero saber esse negócio de desconsideração inversa, desconsideração de pessoa jurídica. Acompanha meu curso, que você vai ver passo a passo aqui na Faculdade Legal. Quer outro? Terceirização. Como é que funciona a terceirização? Terceirização contra o Estado, fazenda pública. Consigo penhorar também? Opa, se consegue. Tem um curso só para isso. Embargos de terceiro, embargos de execução, cursos específicos. Penhora bem de família, penhora de faturamento, penhora de empresa. Tudo um curso específico para você.
Ah, eu quero saber como é que funciona a liquidação de sentença. Tem também. Ah, eu quero um de título executivo extrajudicial. Como é que funciona a execução? Tem um curso também. Ah, como é que funciona a sentença de liquidação, a sua impugnação, a citação do executado, o que ele pode fazer? E se ele não fizer, como é que fica a penhora? Um curso para cada tema. Meu amigo, eu tenho uma bateria de curso de execução aqui na Faculdade Legal. Tudo passo a passo para você em cursos pontuais e específicos. Eu quero ver o executado fugir da tua mão. Para cima dele, meu amigo.